Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, a Lira, que já começa a ser aqui habitual no nosso palco, e 2 homens incríveis. Eu estou aqui muito bem acompanhada pelo Jorge e pelo Paulo. Vou-lhes passar a palavra para vos mandarem uns beijinhos aí para casa. Jorge. Paulo. Olha, um abraço lá para casa, para vocês também. Eu queria fazer aqui uma declaração de interesses, porque eu estou aqui ao pé do Jorge e a gente já 2 ou 3 vezes que a gente encontra-se e a gente fala que gostava de estar os dois aqui e aconteceu hoje e estou muito feliz por isso, porque o Jorge é daquele tipo de pessoa que eu gosto. Apesar da gente não conviver todos os dias, eu acho que já lhe disse, eu gosto de ser amigo dele, porque a gente normalmente está em sintonia com as coisas e com as palavras, e eu gosto dele, gosto da maneira dele ser e gosto da inteligência dele, que é outra coisa também, que é muito importante. E é um prazer estar aqui contigo, Jorge. Muito obrigado. Coisa que depois vou começar com as palavras. Não, mas isso é mesmo verdade. E tu sabes que eu já te disse isso, não? Também é um gosto muito grande ter-te aqui ao pé de mim, no teu programa, nas tuas janelas de conto. É um privilégio estar aqui. O privilégio é meu e muito obrigado. A Tânia já é habitual, a Tânia vai dando cola à gente, Olha, fico muito feliz de começarmos o programa assim com enaltecimento, com elogios, a pegar na palavra e utilizá-la para coisas boas, para falar bem do outro, para enaltecer o outro. Que bonito. Bem, vamos aproveitar essa dica e vamos espalhar amor e palavras bonitas por aí. E vamos começar aqui então com o nosso primeiro conto. Eu sou uma sombra do que poderia ser. Disse sim tantas vezes quando me apetecia dizer não. Fiz o que não queria, o que não acreditava. Limitei-me a obedecer. Tornei-me uma marioneta nas tuas mãos. Deixei-me conduzir por ti. Permiti ser dirigida por ti. Pior, criei ocasião para que isso acontecesse. Perdi o que de crítico, honesto e moral havia em mim. Por minha culpa, porque sucumbi voluntariamente às tuas promessas. Fui egoísta, ambiciosa e escolhi o caminho fácil. Fui conscientemente manipulada. Sou vítima das minhas decisões. Sou nesta dor o ser errante. Fiz tudo, menos aquilo que queria. Recebi em troca dinheiro, viagens, poder, prestígio, estatuto, elogios ocos e endeusamentos vãos. Engrossei a minha lista de ilustres amigos e conhecidos. Tive tudo, menos aquilo que me preenchesse o vazio. E neste jogo de fantoches ganhei imenso, mas perdi o essencial. Perdi-me a mim. Não me reconheço, não me gosto, não me recomendo. Eclipsei. É isso. Nem sombra tímida sou mais. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e podemos começar pelo Paulo. Eu vou começar aqui com uma frase que para mim é muito importante no desenrolar do texto e no desenrolar do meu pensamento e da minha disse sim quando queria dizer não. Isto foi uma coisa que um dia me ensinaram, que nós, quando o não é para ser dito, não para ser sim por causa de agradar, nem por causa de agradar ao outro, da gente cumprir uma promessa, diz sim porque o sim é mais fácil e o não pode pôr em causa a amizade, pode pôr em causa muita coisa. E no caso do texto, a pessoa em si perdeu a sua identidade toda ao dizer sim, e dizer sempre ganhou outras coisas materiais, porque não é tudo na vida. Nós estamos sempre, como é que eu vou explicar? Estamos sempre à procura a gente trabalha 2 vezes, trabalha 3 vezes, tem 3 trabalhos por causa dos bens materiais, nunca por causa da nossa identidade, nem é por causa dos bens materiais, para a gente viver melhor. Mas muitas vezes a gente vai-se subjugando ao outro por causa dos bens materiais. É o caso dela.
E de repente, quando a gente dá por nós, a gente perde a nossa essência, o ser, não é? o nosso Para ser. ter, perdemos o ser. E isto cada vez acontece mais. Isto cada vez acontece mais. Que é, nós focamos numa coisa e perdemos a outra. Perdemos o essencial. Porque se tu não estás inteira, se tu não consegues fazer bem as Se coisas. deixaste de gostar de ti, não é? Isto é uma coisa que a gente fala sempre, que é o gostar gostar da pessoa. Gostarmos de nós Não é gostar mais do outro. Nós temos que começar por gostar mais de nós e depois então olhar para o outro. Porque se tu gostares mais de ti, vais gostar mais do outro. É mais fácil por gostar do outro. E o texto é um bocado disso. É um bocado de uma pessoa que perdeu a sua identidade e que também não é fácil no mundo de hoje. É muito fácil a gente perder a nossa identidade. Tu procuras sempre agradar ao outro. E então quem tem redes sociais, que eu acho que agora há muitas pessoas que não têm redes sociais ou que estão a desligar os telefones. Que isto é uma coisa curiosa, é uma coisa que eu tenho. Estão-se a desintoxicar, não é? É uma coisa muito curiosa que eu vejo e noto aqui mesmo, que a gente aqui vem sempre, a moda chega sempre cá mais tarde, mas é muita gente que me diz, eu não quero o telefone, e não tenho o telefone. E dizem, mas eu preciso do telefone. Não tenho. E as redes sociais é muito... a pessoa fica muito para se adaptar aos outros e a gente vai se subjugando aos outros. Porque a gente vê uma coisa, não, e depois a gente, como é que se diz? Olha, se calhar eu vou-me calar, vou comer e calar para ser igual. E as redes sociais é um bocado... como é que se diz? Provoca homogeneização, não é? É uma coisa... Somos todos diferentes, mas acabamos todos por ser iguais porque queremos nos igualar àquilo que o E então, outro tem. eu acho que na nossa vida hoje em dia, a gente, quando começa, a gente fala sempre nas redes sociais. Fala mas tem que falar. Isto que está aqui mudou completamente o mundo, mudou completamente a nossa maneira de pensar. Nós vemos o que vemos mais aqui nas redes sociais são frases feitas. Frases que parece que as pessoas são todas iguais e depois nós queremos ser iguais aos outros e depois vamos atrás perdemos a nossa identidade, que é o caso dela. Nem, às vezes não é por bens materiais, é por ser igual aos outros. A gente não fica, olha e diz, bem, mas eu para ser igual àquela pessoa tenho que fazer isso, eu tenho que... E a gente vai ver, aquilo é uma frase feita, aquilo é uma frase que não condiz comigo, não condiz com... Não é, que não tem nada a ver Sim, essas comigo. frases feitas, é claro que querem que sejam universais, mas somos todos tão diferentes uns dos outros que uma frase não se pode encaixar em todos. Pois claro que em não. todos os momentos de vida, não é? Em todas as formas de ser e de estar de cada um. E é isso que é importante, é termos esse filtro crítico para perceber se a frase enquadra-se ou não na minha realidade Eu até atual, isso é não é? assim um bocadinho rude aqui com as palavras. Tu tens 3 ou 4 tipos de redes sociais. E há uma delas que é a rede social mais simples de entrar, é aquela que tem menos aderência dos jovens, que os jovens procuram menos, que é o Facebook. O Facebook é a pior delas todas, nesse aspecto tu perdes a tua essência, porque aquilo ali é muita... Como é que se tu não sei se tu percorres as outras, ou se as pessoas lá em casa percorrem as outras. O Facebook é aquela, ainda posso dizer... Se calhar vão ser é a menos inteligente delas todas. É onde tem pessoas com menos capacidade de interpretar um texto, é onde tem, percebes? E depois a frase feita entra muito, porque diz uma frase feita de uma coisa qualquer, a pessoa parece que é o filósofo, parece que leu Sócrates e Platão. Mas é verdade. Face dá força. Face dá força, quem força não tem. É isso mesmo. O Face demonstra inteligência, quem inteligência não tem. Mas isto é normal que assim Mas seja. É a pior rede social, é a pior delas todas. Eu, por acaso, não consigo opinar sobre isso porque não conheço as Mas estatísticas. é a pior delas todas. É a pior delas todas, é aquela que os jovens não... Sei que é uma que há pouca adesão por parte dos jovens. E tu perdes muito a tua identidade no Facebook. O Facebook é aquela que tu perdes mais a tua identidade. Porque é aquela que tem mais frases feitas, é aquela que tem mais... O TikTok é mais brincadeira, é aquela que tu perdes mais a tua... E tu depois, tu pões-te em ambientes... Achas que o Facebook é que tem mais maldicência, por exemplo? Não, isso é outra. Isto é o X. É aquela que a gente critica mais, que é aquela que está ali mesmo para a gente criticar a notícia. Eu, por acaso, tenho elas todas e percorro mais ou menos todos os dias, vejo mais ou menos elas todas. E então, mas o Facebook é aquela que, não vou ser, estou assim a ser um bocado de coisa, mas é a menos inteligente delas todas. Por isso é que eu mais uso. Não, eu também é o que eu uso mais. Também é que eu uso mais. É o que eu uso mais, é o que eu uso mais, mas é a menos inteligente delas todas. Eu só tenho Face e Insta, uso muito pouco o Insta, uso mais o Face. Por
por acaso tem todas e é aquela que eu uso mais também é o Facebook. Mas é mais, neste caso também estou no mesmo pacote, por isso estou à vontade para falar. Porque é menos inteligente delas todas. E tu consegues, aquilo ali é como ela, não disse não, disse sempre sim, porque entrou num ambiente manipulador, de alguém que me manipulava. Mas eu acho aqui que no caso dela, por exemplo, há muitas pessoas que dizem assim por falta de assertividade para dizer não, porque querem que o outro goste delas, porque se eu disser que não, constrangimento é que eu vou colocar aqui. Mas neste caso dessa personagem, este sim é um sim que ela sabe que lhe vai trazer benefícios. É aquilo que a gente chama vender a alma ao diabo. Sim. Isso aí é o que eu ia falar agora. Exatamente, é um sim pensado, não é uma falta de assertividade, é um sim, ok, esta pessoa vai-me dar joias, vai-me dar viagens. Pronto, ele até se calhar tem assim uns negócios obscuros, não é? Se calhar vive assim um bocadinho à margem da lei, mas eu vou ter riqueza, mas eu vou conseguir andar nos círculos das pessoas mais ricas. E, portanto, eu até escrevi aqui, Tânia, não perdas o raciocínio, escrevi aqui que nós ficamos rodeados de brilho fácil. Exatamente. Sabes? Eu escrevi aqui que ia falar mesmo nisso agora, de ilusões rápidas, por acaso, e depois aqui quando nós somos manipulados silenciosamente, quando a gente não, porque eu posso dizer ao Jorge, vão-te tentar manipular agora por uma coisa qualquer, ou ele percebe, e quando se deixa manipular porque quer. Mas agora quando é silenciosamente, que eu dou-lhe uma coisa, eu dou-lhe outra, e silenciosamente eu vou manipulando a pessoa, que a pessoa não vai dar por isso, depois dá, mais tarde, acaba sempre por dar por isso. O brilho das coisas, o brilho fácil fascina, não é? Acho que as pessoas ficam fascinadas com joias, com viagens, e depois tem a tal coisa das redes sociais, que eu não me esqueço. Não me esqueço porque mudou completamente o nosso que é, eu estou-te a manipular de uma maneira, vão-te pagando uns jantares, vais viajando, tu vais tirando fotos e vais pondo nas redes sociais, e as pessoas vão pondo, que bonito, e não sei o quê, e tu sentes o teu ego completamente elevado e mesmo muito vazio. É que para algumas pessoas o amor próprio é o número de likes que tem. E a verdade é que ele é tão fictício. É tal mudança que mudou completamente o mundo. Em tudo. Desde os negócios, à política, ao bem-estar, tudo. As redes sociais mudaram completamente a nossa maneira de viver, a nossa essência. O nosso processo de socialização tudo, até a nossa capacidade de crítica, não é? Também. De ler e de ver o mundo. Também. E de perceber. Olha, eu realcei aqui uma frase que era: tornei-me uma marioneta nas tuas mãos. Normalmente a entrega exacerbada é sinal de avidez de se sentir querido ou querida e de se sentir amada. Quizá por vezes a troca por se ter momentos loucos de prazer, da posse das coisas que de outra forma não teríamos e da exposição imediata que daí advém. De nos sentirmos inoperantes e rebaixados relativamente ao outro. O não se querer perder o que nunca antes se havera tido. E a vida somente deixa de ser o incógnita depois do tempo passado. Ou seja, só depois de se passar é que se vai ver todo o mal que se fez no sentido de tudo aquilo que nós escolhemos, quando entendemos que era bom, foi um bom momentâneo. Exatamente. Que depois terá o seu preço. Exatamente. Depois. É quando eu percebo que tem X pares de sapatos, X malas, fiz X viagens, tem X joias e nada disso me faz feliz. Faz-me feliz no momento que eu hoje recebo. Exato. E depois é só mais uma peça na prateleira, é só mais uma peça no guarda-fato, é só mais uma peça no guarda-joias, não é? Que depois poderá ser o teu próprio julgamento ao olhares para aquilo que tens. Isso faz-me lembrar, aquilo que vocês falaram, faz-me lembrar aqui duas situações muito interessantes. Uma delas, eu acompanho um reality show e então ontem uma das mulheres desse reality show fez uma compra que foi para além das suas posses, comprou uma mala Louis Vuitton porque ia viajar com um grupo de mulheres ricas e não queria se sentir desenquadrada. E então ela partilha isto com a mãe dela, a chorar, a dizer: eu fui comprar uma mala para me poder enquadrar em alguém e eu sinto-me mal e corrompida porque isto não sou eu.
O meu valor não está nas coisas que eu tenho, está em quem eu sou. E mesmo assim, eu fui comprar uma mala acima das minhas Mas posses. deve-se dizer, sabes, e é uma coisa muito curiosa, se tu fores o oposto das pessoas que estão contigo, percebes, se fores o oposto, as pessoas olham para ti. E se tu fores um exemplo de alguma coisa na tua vida, que tu tens sido exemplo para alguém e que alguém, por exemplo, aquele grupo de pessoas sabe que tu foste o exemplo, ainda fica mais fácil fazeres isso. As pessoas, a gente sai os 3, os 4, os 5, e se as pessoas aqui que me conhecem sabem que eu fui exemplo para alguém, e eu que estou mesmo fora do contexto das pessoas, elas olham para mim e as modas tornam-se assim. As modas, a roupa... Mas o caso que ela frisou, que é o caso do reality show que ela seguiu e viu, é diferente, ainda é um bocadinho diferente. Não, já Porque digo, tu não tens as... parecer sem ser. Exatamente, ela queria se poder integrar. Se não for, não é integrado. E eu estou a dizer... É porque não é, desculpa, não é uma só, por exemplo, num grupo de 5 não é uma que é que tem as coisas boas, são 4 que têm uma que não tem. E que depois vai se sentir desenquadrada precisamente por isso. Se tu tiveres ter sido exemplo para alguma coisa na tua vida, e se tu te integrares num grupo que não tem nada a ver contigo, que as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. Vão dizer, se calhar ela que está bem, eu não estou bem, porque eu nunca fiz nada. E ele já fez. Ele já fez algo de bom. E mesmo que não tenha feito, se tu assumires quem tu és, e assumires, ok, a minha mala não é de marca, mas eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa inteligente, e ainda quer saber disso. Ok, e foi pena, porque ela assume que se deixou corromper, ela assume que não devia ter feito aquilo, mas ela vai e leva a sua mala na viagem. E mostra a toda a gente que é Louis Vuitton. Exatamente. E é engraçado que ela até no aeroporto, ela faz uma situação que ela diz que leva uns comprimidos para ela ajudar lá a dormir no avião, porque ela tem algum receio em viajar, e ela pega na mala, mostra a mala e diz, até era a Xanax, tenho o Xanax dentro da Louis, que era a Louis Vuitton. Ou seja, ela mostra a mala. Claro. É interessante, não é? Portanto, ela sente que está... Ela quis mostrar uma pessoa que não era através de uma mala. Exatamente. E ela sente, mas é tão interessante porque ela sente mesmo que se está a deixar corromper. Ela tem, à semelhança do que acontece aqui nesse conto, ela tem consciência que ela não é uma mala, ela é muito mais do que uma mala. Mas mesmo assim, sentiu esta necessidade. Eu vou contar uma história que se passou comigo. É um pouco de nós nisso. Eu vou contar uma história... Sem dúvida. Em algum momento já fizemos isso. Sem dúvida. Se calhar não fomos com uma mala tão cara que não conseguimos chegar lá, mas se calhar no restaurante comprámos um vinho mais caro para... Não, um vinho mais caro não, mas eu vou contar uma história engraçada. Estava um dia num jantar e tinha um sujeito ao meu lado, mais velho do que eu, pouca coisa, e estava no jantar e eu fiquei assim, porque era muita gente, era muita importância, muitas palavras, não sei como, e toda a gente olhar para os garfos e para as coisas, a maneira de comer o vinho, pegar no copo por baixo e por cima, e sabes o que é que a outra pessoa que estava ao meu lado me disse? Disse ao Paulo, come, senão tu vais sair daqui cheio de fome. Eu olhei para ele e disse, olha... E eu não posso, muito bem. Eu não posso falar mal da senhorinha da malinha Louis Vuitton. Passa-se precisamente o mesmo comigo, porque depois nós não nos apercebemos, só depois de falarmos é que chegamos a estas conclusões. Eu ando agora com o carro da minha filha, que é um Audi. Já vi, já paraste. E eu passo na rua e eu só digo que não é meu quando alguém me questiona. Quando alguém te aborda, caso não, vou ali tudo encher, não ponho o braço de fora porque... Jorge, mas é verdade, e é verdade, porque ainda hoje em dia as pessoas tratam-te de maneira diferente conforme a forma como tu te apresentas. Eu tenho um carrinho velhinho, mas eu sei de pessoas que já me contaram quando mudam de carro e andam com um carro, assim, um Audi, um Mercedes, aqueles carros de marca... mais facilmente dão-te prioridade, mais facilmente passam para tu parares. Mas é a realidade. E quando ando como eu, eles nem sequer olham para mim. É verdade, eu quase 30 anos, quando ando como eu, agora não. Olha, Jorge, isto é um bom reparo, porque é verdade. É um bom exemplo, Nós mesmo assim ainda fazemos isso. E vou-vos contar mais um exemplo que também é cheio de delicioso, e já vi há anos este exemplo. Eu sou super fã de uma série que é o Sexy e a Cidade. É das minhas séries favoritas de todo o sempre. E há um episódio em que a Carrie Bradshaw, que é uma colecionadora de sapatos compulsiva, tem imensos sapatos, milhares de dólares investidos em sapatos, ela está na iminência ela rompe o noivado e está na iminência de perder o seu apartamento. Ela tem uma amiga que é advogada, que é a Miranda, que é realmente assim extremamente inteligente, muito boa na área da contabilidade e da economia, da sua gestão financeira,
E ela está a falar com a Brenda, ela diz, como é que eu trabalho tanto e cheguei a um ponto que eu nem sequer tenho dinheiro para dar entrada para assegurar o meu apartamento. E ela diz, quantos pares de sapatos é que tu tens? Ela disse o número de sapatos, agora não me recordo, ela disse, tu, nestes pares de sapatos todos que tu tens, tu tinhas dinheiro para dar entrada no teu apartamento. E é aí que ela entra em choque e percebe. Mas, no fundo, O dinheiro que tinha gasto em coisas do ter, que são sapatos, e poderia ter o seu teto, se tivesse investido, se tivesse feito uma gestão financeira diferente em vez de... E isto é muito interessante. Quantas vezes nós investimos... E isso do carro é muito comum, Já é muito pensaste? comum as pessoas Eu até estava agora a viverem pensar, em Jorge, o casas. Jorge está a dizer do carro. É verdade. Agora estou aqui a pensar noutra coisa. Estou a pensar, mas será que a pessoa, não é o caso de Jorge, porque eu conheço o Jorge, conheço o Jorge relativamente bem, não é o caso dele. Mas não há pessoas que vão dar aula e que não se sentam preenchidos completamente. Que não ficam vazios no CC, estão completamente preenchidos. Depende da forma como que eles olham Percebes? para as coisas. Se Claro. aquilo é a sua. Se aquilo é que é o seu sonho, a sua forma de se apresentar. Não, eu digo mesmo que as coisas dos outros. Acho que eles Pois, sentem-se. claro, Percebes o que quero dizer? São eles mesmo, sabes? Eu não tenho dinheiro, mas compro umas calças de marca, uns sapatos e uma camisa E pronto, e fico da logo, Louis Vuitton e fico logo melhor rico, que tu. Fico logo Percebes? rico. Fico preenchido, Preenchido, fico preenchido. Eu, por acaso, vou contar essa passagem que foi. Eu passei no carro, não é? Depois fui buscar, até por acaso fui buscar a pequena ao aeroporto, ela quando o carro foi-se embora, depois eu fiquei como eu. E quando passei, houve um que chegou para mim e começou-me a mandar bocas. Eu até contei-lhe aquela passagem do António Aleixo, quando o António Aleixo foi receber um prémio de uns jogos florais que houve lá na cidade onde ele vivia. E ele então foi buscar o prémio e foi com o seu fatinho. Ali recebeu o seu prémio, ali todo inchado. E depois, no outro dia, claro, já andava descalço. E eles então começaram, ué, mãe, então como é que é? Tu ontem andavas aí todo inchado, agora andas assim. E ele então respondeu, ontem rei, hoje sem trono, lá ando outra vez na rua, entreguei o fato ao dono e a miséria continua. No fundo, isto contém muita filosofia dentro Sim, desta sim, parte. sim. E vem de Sim, encontro sim. a tudo aquilo A que que nós está a estamos falar agora, Estamos, sem dúvida. é sem verdade, dúvida. encaixa-se. E é engraçado porque há pessoas que preferem ter um bom carro e podem morar numa casa. podem nem sequer ter eu posso casa. até dar aí o exemplo. Há pessoas que moram em barracas, estou a falar por cima porque comentar. Há mas é pessoas que verdade, moram é em verdade, barracas e têm um Mercedes Podes à chamar porta. os Eu não bois, queria, É verdade. eu não queria falar para não me dizer que Não, mas eu agora ela pode chamar. Não, Você não. ia chamar André Ventura, não. Mas é, Não, não. são, verdade, Não, e tu Podes chamar os bois. É verdade, é eu estou a dizer mesmo porque assim. Ou são todos existem casados com situações, vocês. existem situações em que as pessoas Exato. preferem ter casas mais humildes e mais Mas pobres, ter um bom menos carro, conforto exato. dentro de casa, mas como o carro é aquilo que eu mostro ao outro, porque a minha casa ninguém sabe onde é que eu moro, mas o meu carro as pessoas veem-me a vêm-me a passar. passar O meu e- carro, eu tiro uma fotografia encostada ao carro, as pessoas Exato. veem. Se eu for pescar ou se eu convidar alguma miúda ou algum miúdo para sair, eu vou com o meu carro pescar. É o meu carro, não é? Uma E vez isto é aqui num visível. programa, tu, Tânia, falaste aqui numa coisa que é mesmo verdade. Disseste nas redes sociais que a gente tira fotos e põe só aquilo que a gente tem de melhor. Sim, sim. É comida melhor, é a roupa melhor, é a paisagem melhor. E acho que não foi preciso redes sociais para as pessoas começarem a fazer isso. Já se faz isso desde o início do mundo, com certeza. Querer parecer uma coisa que nós não somos. Mas o que eu, ao contrário, é porque as pessoas acho que ficam preenchidas. Acho que elas ficam todas preenchidas. Acho que ter só, e começa desde pequenino, que é o telefone. Antes, quando eu ia para a escola, quando eu mudei da escola da praia Seja para Angra, seja um iPhone, não sei se quantos, tu tens um Samsung Ultra 25, não sei o quê, e antes eram uns sapatos, umas sapatilhas que a gente levava para a verdade. escola, Os Nikes eram as e os- queiras, os All-Stars. agora- Na minha altura, Pronto, na era altura as do meu marcas. irmão era as Ritex. É isso, Não mas tem é? sempre uma All-Stars, moda. Agora é o era. telefone, agora é o telefone. Agora Os os miúdos, telefones, os os miúdos telemóveis. apresentam o telemóvel e Um acho que status social. sem dúvida. mas Sim. acho que se sentem preenchidos. Se tu dás uma coisa dessas a alguém que não me casse, eu acho que vocês também não, é uma coisa que para mim é meio diferente. Eu acho que se estiver muito bem vestido e se não tiver aquilo que é preciso naquele dia, a minha. Percebes? Se não for. Mas é engraçado que isto é, eu acho que para mim teve a ver com a idade. Eu agora estou numa fase e numa idade que isto não me diz nada. Sim, Mas eu sim, lembro-me sim. quando era Sim, sim, adolescente, sim, na sim, escola,
E verdade. também os meus pais nunca tiveram muitas posses financeiras e eu recordo-me de poupar dinheiro para poder comprar um casaco da Benetton, um casaco de tanga da Benetton, que na altura custava 7 contos. Era muito dinheiro. E eu juntei muito e fui juntando muito dinheiro para conseguir comprar o casaco, porque os meus pais não tinham essa possibilidade. Mas porquê? Porque eu na minha turma tinha meninas da minha idade que foram integradas do Colégio de Santa Clara e que só vestiam Benetton da cabeça aos pés. Exato. Para mim era impossível, era inconcebível conseguir vestir Benetton da cabeça aos pés. Mas eu queria muito ter o casaco da ganga, porque era aquela peça que eu podia usar mais vezes. E então eu poupei imenso dinheiro para comprar aquele casaco de ganga da Benetton. Que eu Mas queria que fosse da não Benetton. perdeste a tua essência quando vestiste o casaco de ganga. Não, na minha altura, consciência não, eu já exato. me podia ser Sim. mais enquadrada, é aquela questão que tu dizes. Claro, o eu já me sentia enquadramento. ainda... Mas naquela altura... Naquela não era- idade, para mim, Mas era tu não sentir-me te mais senti- integrada. Sim, mas não te sentiste mais rebelde, nem mais nada, porque tens um casaco de Não, ganga. mais rebelde não. Pronto, é porque normalmente quando a gente veste melhor, quer dizer, não é o caso a idade também, a gente sente-se o rei da festa, sabes? Não, Fica não, assim não. todo- Era mesmo no sentido de ter alguma coisa que me aproximasse também Dos outros também, No- exato, do grupo. Do grupo. Isso era normal, É, e é é. normal, no nosso crescimento, isso é normal. O maior trauma que eu tive foi eu fui fazer o exame da 4ª classe descalço, porque não tinha possibilidade de comprar sapatos. Pronto, eu quando fui fazer a crisma, fui com sapatilhos da assistência, dados pela assistência. Isto mas a minha vergonha era tanta que quase não levantava a cabeça. Mas diz-me uma coisa, isso é isso- normal. Mas é uma coisa que eu faço sempre a pergunta e faço-te agora a ti, que a gente está aqui a conversar. Isto marcou-te? Tanto marcou que eu Marcou ainda que ele falo sabe. nisso. Não, Sim. marcou-te para bem. Tu conseguiste ultrapassar isso e dizer, não, eu a partir de hoje eu vou trabalhar para não... Eu nem pensei, eu nem sequer, eu para já comecei a trabalhar, entre aspas, obrigado, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Não havia outra possibilidade, os tempos eram outros, não tinha Sim, nada a sim, ver. não tinha nada a ver, não. Havia menos dinheiro, havia menos nós tudo. não tínhamos a possibilidade de pormos em questão se iríamos ou não trabalhar. Lá em casa éramos 6 irmãos, só o meu pai é que trabalhava, meu pai era caiador, coitado. Depois é que foi trabalhar para os laticínios e tal, não sei quantos. Era necessário pôr dinheiro em casa. E naquela altura não se pensava em nada disso. E quando fui trabalhar descalço. Quando As estamos num coisas grupo são- de iguais, é isso. Se fossem todos descalços e só Aí era só um com diferente, sapatos, é exato. diferente. Aí é Agora vão diferente. todos com sapatos e um descalço. Lá está. Quando a gente sabe. Na sala que todos o vestiam Benetton, É. lá está a falta de sapatos. É isso. É a quando mesma tu és, coisa. quando tu É és o igual. diferente, não é? Exato. Porque já ouvi muitas histórias de pessoas que viveram vidas muito, muito humildes, começaram a trabalhar muito novos, mas aquilo era comum na sua aldeia, era comum na sua comunidade. Tudo igual, Ou seja, não é? era tudo igual. Aqui naquela turma ia tudo descalço. Naquela turma todos iam da escola e iam ajudar os pais na apanha do peixe ou outra coisa qualquer, ou da fruta ou da castanha, seja do que for. Então, eu só conhecia os meus iguais. Quando tu passas para outro és integrado noutro grupo, mudas de comunidade e começas a perceber, ok, afinal, há pessoas muito diferentes de mim e eu é que sou a pessoa diferente deste grupo, Claro. que se apresenta de outra forma. Então, É tipo um Rubem de ovelhas e até lá uma só uma. É uma preta, uma ovelha preta que a gente diferente. falou o outro dia, não é? Foi, eu Sou ovelha muito negra. descalço, não é? Tu sentes aqui. Eu digo é se melhorou a maneira de ele enfrentar a vida, percebes? Porque às vezes as coisas más, aquelas coisas que marcam, mudam muitas vezes a nossa maneira de encarar a vida. Fez com que eu nunca mais andasse descalço. Tu nunca mais, não, é porque tu nunca mais podias pensar, olha, a pobreza não é problema nenhum porque eu fiz a crisma, eu fiz igual àquilo que os outros fez. Fiz tudo o que fiz os o outros sapatinho, fizeram, mas fiz em o exame condições diferentes. Pronto, Que era mas, tal mas coisa. podia-te marcar, dizer, não é preciso a gente ter... Mas marca. Marca, mas não Mas nesse marca. sentido. Aham. Não no sentido que tu estás a dizer. Marca no sentido negativo. Porque houve a rejeição. Havia a rejeição dos outros perante a minha situação. Eu já contei, contei aqui... Bem, a gente tem mesmo que avançar e vou pedir ao Jorge que leia o seu poema e a gente depois pode até continuar no próximo conto Sim, senhor. Tá bem, este eu. debate. Porque tanto me entrega em troca de pouco ou nada. Um simples desejo, um prazer num momento desfrutado. Um jogar fora, um não apreciar quem eu sou. O pensar somente em si e no possível prazer tido. Uma mão cheia de nada após uma relação finda.
em confronto com uma culpa tida pela entrega plena. Perco-me no que dei, pelo pouco que recebi, e agora nem saudade se mostra, mas sim arrependimento expresso aqui. Muito bem. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Estava decidido que este ano novo nada ficaria pela metade. Cansou-se do resfriamento imposto pela sua educação, que dita que a manifestação de afeto deve ser contida, controlada, como se fosse possível domesticar o amor e o ímpeto do desassossego. Decidiu entregar-lhe todos os beijos que ficaram por dar, apertar ainda mais os abraços e levantar-lhe os pés do chão, sempre que a acolher no seu colo. Resolveu dizer-lhe amo-te, de forma descomplexada e em todas as oportunidades do dia. Decidiu também expandir o amor gratuito ao outro desconhecido. Caminhar na rua de semblante aberto e sorriso destemido. Resolveu espalhar um bom dia pelos rostos com os quais se cruzar. Está confiante. Acredita que, sem metades, terá tudo o que precisa. Muito bem, Jorge. Eu salientei esta frase. Estava decidido que este ano novo nada ficaria pela metade. A aceitação pela recusa de não se querer viver plenamente. Agora, não tudo irá mudar, disse a personagem. Quero viver, quero me entregar e jamais rejeitar os beijos que dados não foram, o afeto que não se manifestou. Num apertar de braços, sentir-se dentro de algo doce. O querer desfrutar de tudo o que rejeitado havia sido. Abrir fronteiras, dar-nos ao prazer pelo prazer, querer-se como se deve querer. O sonho começa quando nos abrimos às vontades reais que temos. Muito bem. Paulo. Sabes que a palavra amor para mim, o amor é uma coisa que eu, na minha vida, gosto muito de meter amor em tudo, que já outro programa falei que estava a fazer uma coisa que não tinha nada a ver com amor, nem tinha nada a ver com harmonia, nem nada que se pareça. E uma pessoa que me disse, vamos fazer isso com amor. Eu achei tanto interessante que já antes, acho que a gente, quando se fizer tudo com amor, tudo com isso é o que eu às vezes ponho em questão, como é que se o amor, se a gente deve controlá-lo, se a gente deve deixá-lo fluir, se a gente deve, a educação, se a gente deve pensar da maneira que fomos educados para não, sabes, se há um entrave na nossa expressão de amor. E tem uma coisa no texto que eu não concordo muito com tu que escreveste disso, que é aquele do amor gratuito. Acho que um bom dia não é amor gratuito. Eu percebo a ideia de dizer bom dia a toda a gente, mas dizer bom dia, não há amor gratuito. E quando digo bom dia a alguém ou expresso amor, acho que não é gratuito, é uma maneira de nós se expressarmos e dar amor ao outro de uma maneira que eu gosto tanto. Aqui o amor gratuito é sinónimo de eu dou sem querer receber em troca. Eu percebi a ideia, eu percebi a ideia, mas eu percebi que era... no sentido... Não vendido. Não é vendido, é genuíno, é espontâneo. Livre, como é que se diz? Livre, solto e não sei o quê, e digo bom dia a toda a gente. Se não retribuís, está tudo bem. Eu dou-te sem esperar nada em troca. É isso mesmo. Mas não quer gratuito, sabes? Porque a gente... Achas que não? Não. O amor é uma coisa que... A palavra, não é só a palavra, é as nossas maneiras de tu expressares, com os teus amigos, não precisa a gente estar sempre a dizer eu amo-te ou tu hoje, mas eu acho que tudo o que nós, sabes, o que sai, a gente percebe. Nós percebemos se alguém tem se é gratuito ou não. Se é gratuito ou não, isso mesmo, nós percebemos. Mas por isso é que eu digo que nunca é gratuito, há qualquer coisa eu acho que o amor é muitas vezes gratuito no sentido em que eu dou muitas vezes sem o outro saber que estou a dar. Não, o nosso amor às vezes o problema que há aqui, penso eu, foi a interpretação da palavra só.
A colocação da eu acho que palavra, talvez. não, acho que ele já percebeu a interpretação da palavra. Pois. Tu estás a dizer que o amor nunca é sem querer esperar alguma coisa em troca. Nunca. É isso que ele está a dizer. É isso que eu estou a dizer. Nunca Mas é eu gratuito. acho que não. Eu acho que tu dás amor muitas vezes sem esperar em troca. E tu dás muitas vezes amor sem o outro saber que tu estás a dar. É isso que eu estou a dizer. Pois é isso que a palavra quer dizer. Tu estás a dizer, Foi a interpretação da palavra, que é isso que eu estou a entender. Então se calhar é. É isso, porque então a gente se calhar está a dizer a mesma coisa de forma diferente. Se calhar não Porque, sou não. olha, então vou dar um exemplo. Por Gratuito exemplo, não é de forma banal. Não é, Pronto, é isso mesmo, mas não é isso mesmo. Mas não é isso que a palavra queria dizer. O que a palavra queria Pois dizer foi é o que gratuito. comecei no princípio por Exato, dizer. olha, vou-te dar um Gratuito, exemplo. O que é amor gratuito? Ok, aqui o amor gratuito tem no sentido, eu dou amor sem esperar amor em troca. Ou seja, eu não faço para que o outro goste de mim, eu não faço para que o outro me devolva em amor, ou em gestos, ou em ações, ou em palavras. O que é isso? É, por exemplo, a gente está aqui os três, não é? E a gente fala sobre alguém com muito carinho. Essa pessoa não está aqui para dizer, olha, aquela pessoa é mesmo uma pessoa espetacular, super interessante, é inteligente, é uma pessoa que vale a pena a gente se aproximar, inserir no nosso grupo. E essa pessoa nem sequer sabe que a gente está a ter essa conversa. Isto é amor. Sim. E se calhar ela nunca vai saber que a gente teve essa conversa. Nunca. Mas estamos aqui. Pode até saber, mas de qualquer maneira, mas é amor, é? Não é? Portanto, é este tipo de amor. Eu posso chegar a alguém, a uma família que eu sei que está a passar necessidades, deixo um cesto de um cabaz à porta e vou-me embora. E a pessoa nunca vai saber quem é que deixou aquele cabaz ali à porta. É um ato de amor, É um ato de amor, gratuito. No sentido em que eu não estou a esperar nada em troca. O amor já anónimo, já não é só para o açúcar no café, porque há muita gente que não gosta de açúcar no café. Não, mas no fundo é assim, o amor demonstra-se em várias vertentes. O amor o amor define-se por uma coisa só, é um sentimento. E cujo sentimento tem vários raios. E depois é aplicado em várias vertentes. O amor que eu tenho por ti é diferente daquele que eu tenho pela Tânia, é diferente daquele que eu tenho por aquele, por o outro, pelo outro. São tudo coisas diferentes. O dizer eu gosto de ti não é banal, é uma coisa que vem de dentro. Enquanto sentimento vem de dentro. Agora, se eu disser eu gosto de ti e virar a cara para o lado, para mim, isto não é... Eu acho que e está a ser muito difícil agora as pessoas dizerem eu amo, sabe? Pois é, que as cada pessoas vez ficam mais. sem saber, Cada vez saber mais. se estão a expor, se estão a libertar-se do mesmo, ou então estão-se a expor. Porque Tu achas que podem ficar muito vulneráveis? Muito, porque cada vez há mais eu amo-te. A palavra eu amo-te começou a sair de uma forma que não tem... sai porque sai, não sai de dentro. E depois, quem ama mesmo, percebes? Quem ama mesmo fica com dificuldade de dizer eu amo-te, porque não sabe se estar a expor ao ridículo dos outros que disseram isso. Percebes que a palavra eu amo-te está a sair de uma forma tanto... Eu lembro-me de há uns anos atrás, um pai nunca dizia a um filho eu amo-te. Mas achas que não isso era bem? culturalmente, mas, não era. Mas tu achas bem um pai não dizer um filho amo-te? Não acho bem. ok, Eu acho ok. muito quando um pai para um filho, uma mãe, seja lá o que for, o marido para a esposa, para a namorada, seja lá o que for, quando, não é banal, quando não sai por sair, quando ainda te conheço há 3 ou 4 dias e quer ir para a cama contigo, passado 5 dias, estou a dizer que te amo. Sim, Sabes que sim. isto está a sair muito. Sim. Está a sair muito, porque há muita falta de amor. Há muita falta de amor. E depois o receptor, a palavra amo-te Eu sinto que ainda em Portugal o amo-te ainda não é assim banal. Eu acho que ainda não é. Eu acho que ainda não é. A gente antes do âmbito, a gente usa na fase do enamoramento, do namoro, a gente antes do âmbito, a gente diz eu gosto de ti, o adoro-te, usa-se muito o adoro-te, assim abaixo do âmbito. Achas? Eu acho que há muita falta ainda... de amor e o receptor, quando ouve a palavra amo-te, fica de uma acho, maneira que... Eu acho que ainda é um âmbito ainda é uma coisa que custa a rasgar a pele. Eu acho que ainda é uma coisa que eu acho que está a sair com muita facilidade. Eu acho que está a sair com muita facilidade. E eu acho. Os americanos usam muito love you, e o love you é para tudo. Para tudo. É facilidade, facilidade da linguagem. Os brasileiros também Nós dizem não, aquilo. eu acho que ainda o âmbito ainda é uma coisa... Se calhar, para a forma como eu fui... Eu só comecei a dizer amo-te à minha mãe há muito pouco tempo. É que a gente diz amo-te uma à outra. Portanto, e é uma coisa que ainda, pela nossa cultura, pela forma como fomos educados, que o âmbito ainda é uma coisa que a gente
tem alguma ponderação a dizer, olha que não é? eu acho que... Mas também tu podes dizer amo-te a alguém a pensar que em todas as relações que eu já tive até hoje, e disse amo-te às várias pessoas com quem eu tive. Mas se calhar a dimensão de amor que eu vivo agora, e sinto que é muito maior que a dimensão de amor que eu tive antes. Mas aquele amo-te não deixa, naquela altura era a dimensão que eu conseguia atingir, eu achava que era. Era a plenitude Exatamente. Ok, portanto, nunca ele não é falso por eu encontrar depois um amor que supera aquele Eu acho que, anterior. olha que Ele era sim. genuíno naquela altura. Sim, eu percebo o que é que tu estás a dizer e eu acho que tu estás a medir o peso da palavra para cada situação. Pela comparação que tu podes ter. Sim, em cada situação o Pela âmbito pode ser comparação diferente que tu podes ter, mas eu acho que exatamente. ele está a ser com muita facilidade e juro-te que não vejo isso como vejo o âmbito de uma maneira... Quando se conhece alguém há 5, 6 dias e de repente eu já tive situações de alguém me dizer como é que a pessoa diz que me ama, que me conhece há 5 dias ou há 6 sim. dias. Pois isso é de quem emprega a própria palavra sim. e pela forma como emprega. Porque ele pode empregar um Mas isso é uma âmbito. raridade. Exato, mas o empregar o âmbito não no sentido de gostar profundamente da pessoa, mas sim porque o âmbito é uma palavra Eu já tive bonita. uma situação de uma pessoa Talvez por aí. mandar uma mensagem amo-te, uma pessoa que nunca nem sequer me conhece e que eu pensei, essa pessoa não pode estar bem mentalmente. O que eu estás a ver? pensei é Claro, isso. sei. Ainda é uma pessoa sã. Isto é porque tu, Uma pessoa se calhar, tu já sana mergulhaste. faria Isto é isto. porque tu já te conheces, isto é porque tu tens amor próprio, isto é porque tu és minimamente inteligente para perceber que... Tu achas que este âmbito pode ser uma rede de manipulação? Eu não acho, eu tenho a certeza, porque há muita falta de amor e o receptor... Se o receptor tem amor próprio, descarte e diz isso é impossível, amar-me num curto espaço de tempo. Não, isso é impossível, isso não acontece. Já percebi o que é que tu estás a dizer. Isto Se a não pessoa tem acontece, pouco isto não amor acontece. próprio, fica iludida naquele âmbito. O amor tem falta de amor, Ok. não já se percebi. conhece, tem falta de amor e então abre-se. A palavra âmbito como um isco, não então, é como... a palavra âmbito é tanto forte, tu és manipulada para aquele âmbito, que é uma coisa que eu acho que está a acontecer isso com muita frequência na nossa adolescência, nos nossos jovens. Isso quando me acontece e a pessoa conhece um pouco, eu penso logo, essa pessoa não pode estar no estado de saúde mental Conheces, isso é a mesma coisa que saudável. alguém dizer ao Jorge, Como eu a- amo-te, e o Jorge diz, Ora bem, como é que tu me amas, claro, tu nunca ora bem. falaste comigo? Não, isso Como aí é que então nem sequer percebes? tem, nem sequer Não. tem uma Porque chance de... tu sabes que o amor, nós sabemos que o amor é uma construção, tu não podes amar uma pessoa sem conhecer, nem podes amar a tua percepção sobre aquela pessoa. Porque há não é? muita falta de amor, a gente diz, mas o amor, há muita falta de amor e há cada vez menos pessoas a mergulhar dentro de si para se conhecer. Há cada vez menos pessoas que fazem isso. As pessoas hoje em dia É não. doloroso, porque é muito doloroso. É muito doloroso e depois, como a gente vive num mundo em constante. Muito rápido, a gente ainda tem tempo de. Mas eu aconselho, e já disse aqui mais de uma vez, e acho que é das melhores coisas que fiz o mesmo. E tinha 25 anos e fiz o mesmo, mergulhei para dentro de mim, virei-me do avesso, meti-me e pensei e disse: não, eu tenho que me transformar da pessoa que eu sou. Nem era má pessoa, pensava eu, mas não era a pessoa que eu gostava de ser, sabes? Nem era eu. E transformei-me completamente. Mas a introspeção tem que... Nem todas as pessoas têm capacidade para fazer Por isso é que eu introspeção, digo, Jorge... E depois depende. A própria introspeção feita tem a ver com aquilo que a pessoa vai procurar dentro de si. Ou que vai encontrar, não é? Ou que vai encontrar dentro Tu tens de de si. fazer esse caminho de forma sincera, genuína, Exatamente, humilde. se não for, no lugar de ajudar, vai presticar. Aí é que vai ser muito pior. Por isso é que não é fácil entrar no nosso submundo, o mais obscuro que pode existir. Porque é o que ela está a dizer, é muito É doloroso, é muito assim, doloroso. é importante ir lá para casa. Todas as pessoas têm sombras. Todas as pessoas têm aspectos menos positivos. Todas as pessoas. Portanto, se vocês decidirem fazer esse mergulho dentro de vocês e virem características vossas que não gostam, é normal. Eu dou normal. exemplo. Nós todos temos luz e nós todos temos sombra. Eu dou o exemplo sempre de uma luva. Isto foi aquilo que eu pensei na altura, que isto não se faz de um dia para o outro. É um processo. É um processo muito... E é contínuo, a gente gradual. continua sempre a fazer É gradual. isto. Mas eu lembro-me sempre de uma luva, que é a luva que a gente pôs na mão e depois tirou e ela ficou da parte do avesso. Eu lembro-me sempre de uma luva. Isto é o meu exemplo, que é tu metes-te dentro de ti, pensas para dentro, para te mudares completamente. Foi o que eu fiz.
Isto, as pessoas que me conhecem, tu lembras-te, você já se Houve lembra, as pessoas alguma lá em coisa, casa. houve algum episódio na tua vida aos 25 anos, quando fazes isso, Mais que ou te menos, leva a fazer mais isso? ou menos, mais ou Ok, menos. Houve um ok. episódio da minha vida que foi Ok, marcante. Em regra A. Eu Aham. bati de frente e Exatamente. disse: isto não é a pessoa que eu sou, isto não é a pessoa que eu quis ser, não foi a pessoa que fui educada para ser, não foi, Geralmente não foi nada disso, não foi nada disso. E eu então bati de frente e depois, quando bati de frente, é que disse: não, eu depois posso puxar para os galões também, tive a inteligência suficiente para mergulhar dentro de mim e fazer as coisas como queria. Mas lembro-me sempre do episódio da luva, que era, e puxava um dedo era uma etapa, puxava outro dedo era outra etapa, percebes? Claro. E cada vez que puxava o dedo era um alívio, percebes? E depois que fui-me conhecendo, e depois aprendi a gostar de mim. Porque isso é uma coisa muito importante, a gente gostar de Quem não Sem gostar de si não dúvida. pode gostar de não ninguém. pode gostar de ninguém, não. Sim, E então, depois vão dizer a vocês que foi mais fácil me apaixonar, foi mais fácil gostar de alguém, foi mais fácil. Isto é assim, porque eu não me importava minimamente. Porque há medos e há vazios. Medos e vazios dentro de nós. A pessoa não se importa com aquilo porque há um vazio dentro de si. A pessoa não faz porque tem medo de o fazer. Esses são, talvez um dos nossos maiores problemas seja precisamente este. São os medos e os vazios. Não há que nada temos. mais libertador do que o amor próprio. Sem dúvida. Não há nada mais Isto libertador Por isso é do que amor a palavra amor, próprio. quando eu falo sempre, e gosto muito o amor é uma coisa que ajuda tanto a te libertar, seja lá do que for. O amor cura. O amor cura. Se tu pensares, e pensares sempre se tu tiras o ódio da equação e pões amor, seja lá que for, tu resolves as coisas, mesmo que tu queiras te disparar com alguém, dizer Mesmo que seja algo, que teu inimigo. mesmo que seja que tu inimigo, se tu vais dizer alguma coisa, dizes, epá, não, eu vou tratar disso com amor, com clareza, se a pessoa do lado de lá se perceber, diz, olha, ele está a ser irónico comigo, mas se calhar não estou, se calhar Não tem. as coisas é para ser tratadas mesmo é assim. E isto foi uma coisa que eu aprendi, foi aquilo que eu disse, eu mergulhei dentro de mim, tive um processo complicado no sentido de me libertar de várias coisas e pronto, e foi assim mesmo que passei a gostar de mim. Isso é uma coisa mais importante, que a gente, quando consegues dar amor ao outro, quando consegues gostar de ti. Eu agora estou um pouco importante, Jorge, se tu digas que eu sou alto, sou baixinho, se eu diga, porque sabes, eu gosto de mim assim. Claro, Acabou. evidente. E isso é um bom princípio para. É. É um bom princípio para. E depois nós temos sempre a leveza de julgar os outros. É sempre mais fácil julgar o outro do que nos julgarmos a nós próprios. Sim. É sempre E os muitas outros vezes estão. também responsabilizar o outro e não E nós. não nos responsabilizarmos a nós Não próprios. é? Quantas Pois o vezes problema a gente ouve esse discurso de eu só respondi porque ele é que. Exato. Eu só fiz porque o outro não sei o quê. Isso só aconteceu porque. E então nós colocamos o ónus e a responsabilidade sempre Alguém no tem que outro. ter sempre culpa. E não em nós. É. Enquanto a gente não conseguir olhar para as ações e encontrar em nós que responsabilidade é que eu tive nesse processo, a gente não cresce. Nunca mais chega lá. Exato. Olha, tu Nunca quando mais chega lá. cresces, quando cresces e tu pensas que tu atinges o teu amor por ti, já não te importas com o que é que as pessoas de julgamento, do nada, acontece-te isso. Que é, eu não sei se tu tens amor assim por ti como eu tenho por mim, não é? As pessoas podem achar. Vamos ver. As pessoas podem achar Mas as pessoas podem achar que é uma. Pronto, que eu estou a dizer isso ou porque sou mais do que ele, ou porque, não é nada disso. É cada um. Temos que gostar de nós próprios, mas não ao ponto de ser narcisistas. Sim, isso também é verdade. Sim, narcisismo já é um Claro, Mas extremo. é o extremo isto de todos. acontece, por exemplo, tu estás num grupo de pessoas e alguém faz uma coisa mal e não quer assumir a responsabilidade, tu gostaste tanto de ti e tu assumes aquilo. Tu já, eu o que fiz. Percebes? Não, mas eu então ensinando. Não, mas- Isso é que era bom. Mas eu digo, não, eu sou eu que fiz. Vocês não se preocupem, foi eu que fiz. Toda a gente ali à volta sabe que não foi. Mas a história acaba ali. Toda a gente sabe que não foi. Toda a gente diz, não foi. Não foi, é impossível porque ele não faz isso. Mas a história acaba mas ali. também, por outro lado, tu acabas... Isso é um bocadinho como aqueles pais que fazem tudo pelos filhos. E depois as outras pessoas também... A gente não ajuda as outras pessoas a crescerem. Não, que é por chamar a atenção à pessoa que fez. Ok. Percebes? É porque isso também é importante a gente percebo o que é, pensar. eu percebo o que é que uma tu estás a Uma dizer. coisa que eu faço é a maneira como eu falo com o outro. E eu não me importo. Há coisas que até acho que a outra pessoa até... Se eu tiver tido alguma responsabilidade, por exemplo, no papel de liderança, não é? Dei alguma indicação, alguma orientação e depois percebo que aquela orientação, se calhar,
não surtiu o efeito que deveria ter surtido e a outra pessoa se calhar até agarrou de outra forma e ultrapassou um bocadinho aquilo que tinha sido a orientação. Neste caso, por exemplo, eu assumo sempre a responsabilidade total. Eu é que orientei, a responsabilidade é minha, portanto, eu nunca coloco nenhuma responsabilidade na outra pessoa. Nem tão pouco vou acarretar com a responsabilidade dos outros. Sempre não vou dizer assim, senão, olha, disse para fazer assim, mas tu ultrapassaste aquele sempre limite. que estivermos juntos, e se eu for de má índole, eu estou sempre a fazer mal para tu é que assumires as culpas. Sim, mas Percebeste percebi, mas é que normalmente chama a atenção à É pessoa. porque a gente também tem que ter este cuidado da forma como fazemos a nossa crítica construtiva. Devemos ter o cuidado de ajudar o outro também a evoluir. E às vezes temos de dizer coisas que não são, que o outro não gosta de ouvir, mas eu percebo que não faças isso à frente das outras. A crítica nunca deve ser feita à frente das outras pessoas. Mas às vezes é importante dizer, olha, sabes uma coisa, não há problema nenhum da gente errar. E é nobre, e é bonito, e é humilde nós assumirmos o nosso erro. Tu não és o teu erro, e nós não vamos deixar gostar menos de ti porque tu erraste. Tu não és um ser errante, tu tiveste uma ação que não foi a mais correta. E às vezes é importante as pessoas terem essa distinção entre a minha ação, não sou eu. Claro. Tu sabes que eu agora estava aqui uma coisa que eu escrevi por causa disso. E tu sabes que sou uma pessoa de criar empatias, mesmo sem. E a minha maneira de dar amor, ou de pôr sempre o amor à frente das coisas, esconder coletivamente, cria ali umas micro-revoluções de empatia comigo, percebes? Se eu estou num grupo e eu começo, a minha maneira de dar, que eu estou sempre, o ódio para mim não faz parte do meu dicionário, cria ali as pessoas que estão ali à minha volta, mesmo que não me conheçam, têm ali aquela revolução de empatia, diz, esta pessoa é uma pessoa completamente diferente daquilo que eu pensava, ou que, percebes? E vão-se aproximando de mim. Isto aconteceu-me agora, num caso, quando eu dei por mim, estava rodeado de pessoas que eu disse, mas como é que isto aconteceu? Sabes? Mas isso é a minha maneira de ser, não é? Isso foi uma coisa que eu aprendi também, foi na altura que fiz, passei a gostar mais de mim, que é mesmo assim, é uma maneira da gente criar aquelas micro-revoluções pequeninas de empatia. Tu também és um bocado assim, Jorge. Não, tu também és um bocado assim. A maior demonstração. Todos são pessoas de pessoas. Somos pessoas de pessoas, é isso mesmo. A melhor maneira de nós mostrarmos que gostamos de nós próprios é de manhã quando olhamos ao espelho. Friamente sóbrios e sem... E pegando no pente, penteando o cabelo. Isto é a melhor maneira. Eu não. Eu gosto mais de mim. Porque a fórmula... Eu gosto mais de mim não é quando me vejo ao espelho. Eu gosto mais tu vais-te questionar, mesmo sem te questionares, ou olhar para ti. É engraçado, tu vais dizer, peraí. E também nunca tenho o hábito... É assim, e posso-vos dizer que vejo muitas poucas vezes ao espelho. Eu não tenho muito esse hábito do espelho, não tenho. E eu gosto muito de mim. E às vezes eu penso assim, eu gosto mesmo... Eu às vezes digo mesmo, Tony, eu não queria ser outra pessoa, eu gosto de mim, de características minhas. Eu gosto de ser... assim, acho que sou uma pessoa perspicaz, resolvo rápido as coisas, não sou de procrastinar, é para resolver, é para fazer, sou pragmática. Gosto de ser flexível, gosto de ter uma boa capacidade de adaptação às circunstâncias e é isto que me faz gostar de mim. É engraçado porque eu passo muito pouco tempo ao espelho. Eu pintei-me e não me olho ao espelho. Eu não me pintei ao espelho. É verdade, eu olho muito pouco ao espelho. Mas eu percebi o que já está a dizer. Não, mas assim, e há pessoas que se calhar... O nosso reflexo diz-nos muito mas daquilo que cada pessoa alimenta-se de forma diferente. Diferente, claro. Porque eu, como nunca tive uma relação muito próxima com o espelho, porque... Agora até me olho ao espelho, mas nunca tive uma relação muito próxima com o espelho. Já contei aqui e passei anos da minha vida sem me ver ao espelho. E portanto ainda tenho essa relação próxima com o espelho. Mas amo muito. É características que eu percebo, o nosso reflexo diz-nos muito, Jorge, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu falo para mim, não é? Não, mas isso é uma coisa que eu nunca sequer fiz muita alusão a isso. Mas a gente olhar no espelho, o desfazer a barba, da gente está a olhar e olha... Exato, e ter a preocupação de... É isso mesmo. Preocupação de para. É isso mesmo. Era isso mesmo. Para quê? Para que passemos bem, para que gostamos de nós próprios. Eu não faço a barba
para que os outros gostem de mim. Eu faço a barba Gostas? Para te Sim. sentir bem. Para te sentir bem, para estares Exatamente. bem. Isso, mas sentir-te isso, bem. isto é- eu nunca tive. Mas isso Exato. é uma boa terapia. Não, é Exato. mesmo. A Até gente está a olhar para o mesmo. espelho e tu estás a olhar para o espelho e tu vais pensando, olha, percebes? O desfazer a barba, o pentear o cabelo, os dedos no cabelo, esse tipo de coisa é uma coisa que nos faz sentir. Se olhares ao espelho e não fizeres reparo a ti próprio, é porque estás bem. Não é? Isto é um- Sim. Se tu disseres, olha, tens uma pestana levantada, então não estás bem, põe a pestanazinha para o seu lugar. Não é assim. A pestana ou a sobrancelha, ou seja o que for. É. Sim, Mas sim. no fundo é assim. Para mim resulta muito e faz com que eu, ao sair, me dê mais aos outros. Que é como disseste há bocadinho, nós somos. Não, se nós nos pessoas, sentirmos pessoas, confiantes, não é? mas nem, Sem mas nem dúvida sempre a nenhuma. confiança vem da forma Claro. do aspecto físico, não é? Claro. Mas é claro que o aspecto físico, Não, mas físico o Jorge, contribui o que muito. Jorge está a dizer tem a sua. Eu estou aqui a pensar em enquadrar as coisas e estou a pôr-me em frente ao espelho. Não, aliás, É. e há coisas que te dão. Que te levam à autoestima, não é? E aqui a gente está a falar mais de autoestima, se calhar do que amor próprio, não é? Tu não Não, mas precisas, que acabam por estar um bocadinho É associados. a mesma coisa. Não é a Acabam por mesma estar um coisa, bocadinho mas não associados. precisas de olhar ao espelho, mas a gente precisa. É isso, é isso. Não, mas eu percebi isso, porque por exemplo, há roupas que a gente veste que a gente sente-se muito mais giros do que outras. Nos sentimos sentimos melhor. bem. Sentimos melhor. Nos sentimos E melhor. até parece que a gente passa e essa confiança se espalha e as pessoas olham. Outros dias que a gente está com uma roupa que a gente pensa, se alguém olhar para nós, a gente pensa, pá, não devem estar a olhar para mim porque eu não estou assim nada de especial, mas já há outras vezes que a gente diz assim, pá, se calhar até estão a olhar para mim, não é porque Quando nós estou... gostamos de nós mesmos a sério, já. Sabes? Já não. Sim, mas há... Já não te preocupas quem olha, quem deixa de olhar. Eu não sei o sexo feminino como é que é, Mas Mas eu falo por mim, eu nunca vejo, é raro ver alguém não me olhar... digas, Vou dizer, na minha cabeça, eu tô- é raro eu perceber que alguém está a olhar para mim, é raro eu perceber, mas posso dizer que me deixa muito feliz quando alguém me diz és bonita, estás bem. É isso mesmo que eu ia dizer. Para mim valida muito. Eu Tu gosto gostas, de ouvir. eu vou falar no sexo. Gostas? Eu gosto. Percebes o que é que quer dizer? Tu Eu gostas gosto. que olhem para ti. Tu percebes que não é perceberes. Tu gostas quando alguém te diz, olha, está ali uma pessoa a olhar para ti. E está lá uma pessoa que morou baixinho a dizer que Tu és tu bonita. eres bonita. Gosto. É porque normalmente as mulheres dizem, pá, não, Não, isso, gosto eu não me muito, importa. E eu sei gosto que é o muito. contrário. Gosto Eu sei muito. que elas As gostam. mulheres- Elas Não, adoram, gosto muito. adoram Sim, ser, sim. adoram. Não, eu adoram. confesso, eu gosto muito, eu Parabéns. gosto que me digam estás bem, não pareces a tua idade, pareces mais nova, és bonita. Adoro, gosto, é A verdade. rejeição gosto. vem, ou a rejeição advém, se é uma pessoa que nos manda entre aspas, no caso, que manda um piropo a uma mulher e essa mulher não gosta desta pessoa, aí é que há a rejeição. Senão, por natureza, as mulheres gostam. Gostam. Eu de ser, acho que entre gostam as aspas, mulheres e gostam os bajuladas. homens. Temos que ser francos, gostam as mulheres e gostam os homens. Eu também gosto. Os homens Não, não. mas eu também gosto. Tu Eu gostas, fiquei todo mas tu não inchado. procuras, que é diferente. Mas as percebes? mulheres também não procuram. Procuram. A maneira de vestir, o cabelo, o penteado, Desculpa, a saia. Paulo, não. Tu vestes, Não, isto és vestes para ti, tu não te vestes para os porque outros. gostas de ti. Sabes, e não te importas, sentes-te bem com aquela roupa, vais, mas a mulher, muitas. Não vão dar aqui uma porcentagem, porque senão Sim. se calhar estou aqui meio. a dizer aqui uma coisa que não. Mas eu sei que elas saem à rua e depois a gente pergunta: não gosto. Eu vesti-me porque me senti bem assim. Não vou bem assim. Tu olhaste para trás 3 Estou ou a 4 perceber o que vezes. é que tu estás a dizer. Quando o chamar produzir pôr-se bonita, quando se produz, Para chamar a atenção de tem-se a alguém. intenção de se produzir para. É isso mesmo. Não sei. Eu, neste caso, eu produzo-me para mim. Claro. Não é? Mas se calhar, quando era mais jovem, vestia-me para o outro, não é? Para estar Mas bonita. produz-te para ti e acredita que Aliás, a cada gente vez, gosta de te ver. aliás, cada vez eu Não, produzo, não é bom. cada vez eu produzo momentos, mas pronto. Isso é ideia também, isso é ideia. É, cada vez produzo menos. A gente quando está bem com a vida e quando está
estáveis e quando a gente deixa-se E é uma coisa que é mau. Porque a gente devia continuar sempre com o mesmo processo de gostar, por exemplo, o Jorge tratado de cabelo, com o cabelo grande, percebes? Porque a gente quando está bem com a vida, quando está estáveis, quando tem uma relação sólida, a gente deixa de fazer certas coisas que a gente fazia que só faz um essencial. Entra na rotina. Entra na rotina. Que o pior de ser humano é a rotina mata. E acho que é mau. Acho que tu produzis não faz mal nenhum. Nem que seja para estar em casa. Uma coisa que eu ouvi no Covid foi alguém a dizer na televisão que nós devíamos acordar e vestir-se de manhã. Eu não consigo andar de pijamas. Percebes? É impossível. Naquela altura. Eu não consigo. Eu não consigo. O que estavas a dizer, eu ver-te passar Eu uma coisa e visto um fato de é estranho, é para passar... ficar em casa, mas eu não consigo andar de pijama. A roupa que eu dormi. Mas percebes o que é que eu quero dizer? Eu te visto, lavo a cara, meto o creme, É o isso protetor mesmo, solar é isso mesmo. e visto roupa de rua. Nós devemos... Uma coisa é passares e a gente dizer, olha a Tânia. Aham. E outra coisa é passares e dizer, pá, a Tânia hoje vai bonita. Percebeste o que é? Mas no fundo é... E tu gostas que a gente diga que tu estás bonita, por isso o Jorge tem toda a razão. Somos, porque... É, não é verdade? É verdade, claro que sim, não é? É verdade. Ou nós tivéssemos todos um umbigo, oh, mas caramba, mãe. Vai. Atenção, o tempo está a passar tão rápido, E de é maneira- impressionante. Com esses dois aqui, olha, o tempo voa. Vamos ouvir o Jorge para terminarmos aqui as nossas janelas de conto de hoje. Não quero mais rejeitar desejos para que na gaveta fiquem. E eu, sonhando, possa realizar o que na vontade tinha. Quero-me libertar, dar-me como sou, em carne, desejo puro, sensações que translocadas sejam. Que me importa que a censura me julgue e me condene nas leis das consciências pesadas. Quero ser feliz, a dar-me aos deleites da vida, não morrer sem culminâncias ter atingido e sensações descomunais ter sentido. Dai-me o gosto de sentir prazeres para que em paz possa, no fundo, dizer que vivi e fui feliz. Muito bem, vamos viver e sermos felizes. Muito bem. Beijinhos lá para casa. Beijinhos para todos e Beijos, banhajos. boas festas. É verdade, e umas boas entradas. Até para a semana.